E se eu te dissesse que a maior guerra da Marvel não foi entre heróis e vilões, mas dois homens que perderam tudo e reagiram de formas completamente opostas? Porque é exatamente isso que acontece quando você começa a comparar Tony Stark com Victor Von Doom, e quando você entende que o universo 616 e a Terra 828 existem, juntamente para nos mostrar que acontece com pessoas brilhantes quando o mundo as quebra. Hoje a gente vai a fundo nisso. Eu prometo que no final deste vídeo você vai olhar para a Guerra Civil de um jeito completamente diferente. A Guerra Civil nos quadrinhos não é uma história sobre lados. A maioria das pessoas chega nessa história esperando torcer pelo Capitão América ou pelo Tony Stark. E sai sem entender por que ficou tão pesada emocionalmente. A resposta está na construção dos personagens que a cercam e não no conflito em si. Aqui no universo 616, o universo principal da Marvel, os heróis existem há décadas, cheios de bagagens, perda, contradição. É o universo onde os personagens envelhecem, erram, perdem pessoas que amam e tem que continuar vivendo com isso. Mas quando você começa a expandir isso para realidades alternativas como a Terra 828, as coisas ficam ainda mais interessantes, porque nesses universos paralelos a gente começa a ver que poderia ter sido diferente, quais escolhas levaram quais personagens, quais destinos. E é exatamente nessa comparação que Tony Stark e Doutor Destino se tornam os dois lados da mesma moeda trágica. E vamos começar com Tony. Aqui está o homem que cresceu sendo um general desde cedo, cercado por riqueza, mas com um pai que nunca conseguiu demonstrar afeto de verdade. Howard Stark era obcecado com trabalho, com legado, com perfeição, e o jovem Tony aprendeu muito cedo que o amor, a aprovação tinha que ser conquistado geralmente através do desempenho intelectual. Então o que acontece quando uma pessoa fica assim é colocada numa posição de quase morte, forçada a construir algo brilhante para sobreviver e volta transformada? Ela carrega o trauma no peito. Literalmente, o arco reator não é só uma solução tecnológica. Nos quadrinhos é uma metáfora, uma ferida de Tony manteve aberta porque parte dele acreditava que merecia. E aí vem a Guerra Civil. Quando o registro de atividades super-humanos está em discussão, Tony toma uma decisão que parece fria, calculista, política, mas se você fosse usar o arco certo, você entende que Tony não está defendendo uma ideia, ele está tentando se antecipar a uma tragédia que ele passou a vida inteira tentando controlar o que não pode ser controlado, e nesse momento ele acredita que a única forma, de proteger as pessoas que ama é uma estrutura, numa lei, um sistema. O problema, o controle nunca foi a resposta para a ferida emocional de Tony, é só a ilusão dela. Agora vamos para Victor Von Doom, porque esse cara é onde a história fica realmente perturbadora. Victor é um homem com um passado igualmente marcado por perda, mãe que desapareceu de forma trágica, pai que morreu, um rosto desfigurado, seja por explosão, ou por impaciência com a própria imperfeição, dependendo de qual versão você lê. E o Victor reage esse trauma de uma forma completamente diferente de Tony. Ele se fecha atrás de uma máscara. Literalmente, a máscara de Doom não é um traje de batalha, é uma armadura emocional. É o Victor dizendo pro mundo que vocês nunca vão ver minha fraqueza, nunca vão ver minha dor. Tudo que vocês vão enxergar é a minha imagem que eu escolhi projetar. E aqui a virada que a maioria das pessoas não percebem. Victor não é um vilão porque é mau, ele é um vilão porque escolheu a autossuficiência radical como uma resposta a uma perda que não soube processar. Enquanto Tony tenta controlar o mundo externo, Doom tenta controlar a si mesmo e tudo ao redor através da dominação. Dois gênios, duas feridas, duas respostas opostas, mesma tragédia no fundo. É aqui que os universos alternativos entram de um jeito que poucos roteiristas exploram bem. Quando você olha a Terra 828 ou 8 outros universos divergentes dentro do multiverso da Marvel, você começa a ver variações dessas histórias, versões onde Tony não sobreviveu, versões onde Doom teve uma segunda chance com sua mãe, versões com registro passou diferente, e versões onde o Capitão América nunca voltou do gelo. E o que esses universos mostram quando não há histórias poderiam ter sido mais felizes, e mostram que certas feridas não são mais profundas que qualquer versão do personagem vai chegar num ponto de crise. A questão é que vai acontecer alguma coisa ruim, a questão é que o homem vai fazer quando o pior acontecer. É filosofia disfarçada de
de quadrinho, e é por isso que esses personagens duram décadas. Agora, voltando para a Guerra Civil em si, é que muita gente analisa o conflito entre Tony e Capitão América, mas poucos pararam para pensar, porque a posição de Tony nessa guerra revela que a sua relação com paternidade é legado. Tony passou a vida inteira tentando provar algo para Howard, para o mundo, para si mesmo, e no momento que ele escolhe o lado do governo, parte dele acredita genuinamente que está sendo responsável, maduro, adulto. Mas o Capitão América enxerga a diferença. Rogers passou décadas vendo o que acontece quando você entrega controle demais à estrutura de poder. Ele não é ingênuo, ele é historiado em tragédia institucional. E o conflito entre os dois lados não é entre ideias políticas abstratas, é entre traumas diferentes produzindo duas filosofias diferentes. Tony, se eu controlar isso, posso evitar que as pessoas que eu amo sejam feridas. Steve, se eu ceder o controle, vou trair tudo que lutei para defender. Nenhum dos lados está errado, é exatamente isso que a história dói tanto. Mas o que essa história tem a ser realmente grande não é o confronto físico entre os heróis, é o momento que Tony percebe que ele perdeu no processo. Porque ao longo de toda a Guerra Civil, Tony vai perdendo os aliados, amigos e confiança de pessoas que admirava. Ele continua racionalizando, continua dizendo para si mesmo que era necessário, que era certo, que tinha que ser assim. Isso é um padrão de qualquer pessoa que já sacrificou por relacionamentos, por ambição. O medo vai reconhecer imediatamente, e aí que o roteiro da Marvel se transforma em algo que vai além do entretenimento, vira um espelho. Do outro lado dessa equação, Victor Von Doom observa tudo de longe, e é isso que é perturbador, é que Doom nunca perderia do jeito que Tony perdeu, não porque ele é mais forte, mas porque Doom nunca permitiu que ninguém chegasse perto para fazer esse pedido suficiente para ser perdido. É a solidão como a estratégia de sobrevivência, é que as coisas mais tristes que a Marvel já escreveu quando você para pensar. Então, e por que essa história toda nos ensina? É porque a Guerra Civil nunca foi sobre heróis que escolhendo os lados, foi o que acontece quando pessoas extraordinárias não processam suas feridas e tentam resolver do emocional através de poder, controle e isolamento. Tony Stark achou que poderia construir um sistema para se proteger da perda e perdeu de qualquer jeito. Victor Von Doom construiu uma armadura para nunca mais ser vulnerável e vive preso dentro dela. O universo 616 existe para nos mostrar esses personagens em toda a sua contradição. Os universos alternativos existem para nos lembrar algumas das histórias que se repetem, não importa qual mundo. E o Capitão América, bom, ele é o único personagem dessa história que parece entender algo que os outros não conseguem, que lutar por um princípio maior do que você mesmo é a única coisa que realmente dura. Se você chegou até aqui, você sabe que não existe um lado certo da Guerra Civil. Existe uma pergunta certa: o que você faria se fosse você? Se você continuar explorando esses universos, eu deixei aqui nos comentários uma lista de HQs que citei aqui, a edição nacional da Panini, é incrível, que você consegue ler fácil na Amazon. E se você curtiu esse tipo de análise, onde a gente vai fundo nos personagens sem ficar só no resumo do enredo, ativa o sininho porque tem muito mais vindo por aí. Deixa o like.